Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso curso, certo? Mas precisamos manter a motivação, ok? Isso é o mais importante aí para passar em concurso público, tenho a certeza disso. Hoje nós vamos ver as características do documento de arquivo. Bom, são características do documento de arquivo: naturalidade, imparcialidade, autenticidade, interrelacionamento e unicidade. A naturalidade, os documentos de arquivo eles são acumulados naturalmente no curso da atividade da entidade produtora. Sim, nós já vimos isso na definição de arquivo. Os arquivos eles não têm a característica de acumulação artificial, como por exemplo tem a biblioteca e o museu. Na biblioteca e no museu, o seu acervo ele é construído a partir de compra, a partir de doação, a partir de permuta. Aqui nos arquivos não. Os arquivos, uma característica dele é a naturalidade. Por quê? Porque os documentos eles surgem de forma natural como decorrência das atividades da instituição. Então, as atividades são realizadas na instituição e os documentos eles vão sendo registrados, tá? Eles vão sendo elaborados como uma decorrência dessas atividades. Essa é a característica da naturalidade dos arquivos, ok? Imparcialidade. Os documentos de arquivos não têm interesse. Eles apenas realizam registros. Veja bem, os documentos de arquivos não têm interesse. Eles apenas realizam registros. Característica relacionada com as razões e com as circunstâncias de criação do documento, livres de preconceito. As razões e circunstâncias é um retrato fiel da realidade. Elas são inerentemente verdadeiras. Então, observe que a imparcialidade, elas retratam os fatos e atos que atestam. Ok? Então, observe que os documentos de arquivo não têm interesse, apenas realizam registro. Isso é fundamental. Aqui é importante ressaltar que o contexto de produção dos documentos eles devem ser levados em consideração. Para quê? Para se extrair a verdade dos fatos contidos nos registros documental. Então, o contexto no qual aquele documento ele foi produzido, tá? Esse tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque só aí é possível se extrair a verdade dos fatos contidos nesses registros documentais. Ok, pessoal? Então, falou na característica de imparcialidade, lembrou que a imparcialidade, os documentos, eles retratam com fidelidade os fatos e atos que eles atestam, certo? Sem nenhum interesse. Eles apenas vão retratar aqueles fatos, ok? Autenticidade. A autenticidade está ligada à confiabilidade do documento, certo? Característica relacionada ao processo de criação do documento. Busca-se garantir que o documento é verdadeiro sob o ponto de vista da proveniência. Considera-se documento autêntico aquele que se preserva da mesma forma como foi produzido e, dessa forma, apresenta o mesmo grau de confiabilidade que tinha no momento de sua criação, independentemente da veracidade do conteúdo. Então, imagine aquele ofício que foi produzido lá na Câmara dos Deputados e tem como destinatário o Senado Federal. Então, quando ele chegar lá no Senado Federal, esse ofício tem que ser o mesmo ofício que foi produzido lá na Câmara dos Deputados. Isso vem a ser o princípio da autenticidade. Por isso que considera-se autêntico considera-se documento autêntico aquele que se preserva da mesma forma como foi produzido. Então, nessa tramitação desse ofício, não pode haver nenhuma alteração. Observe que aqui independe a veracidade do conteúdo. Não se preocupa com o conteúdo do documento. O importante foi produzido um ofício A. Esse mesmo ofício A, tá, que foi produzido, ele tem que chegar lá, foi produzido na Câmara dos Deputados. Ele tem que chegar lá no Senado Federal exatamente esse mesmo ofício, na forma como ele foi produzido. Essa é a característica da autenticidade.
interrelacionamento. Os documentos eles estabelecem relações no decorrer do andamento das transações e de acordo com suas necessidades. Observe o seguinte, imagine você faz lá uma solicitação, uma requisição para o seu chefe, e seu chefe, com base nessa sua solicitação, nessa sua requisição, emite um despacho concedendo ou não o que você solicitou. Então, observe que esses documentos, tanto a sua requisição como o despacho do seu chefe, eles estão o quê? Interrelacionados. Tá? Existe um interrelacionamento entre esses documentos, de forma que um documento de arquivo considerado de forma isolada, ele ficará em impossibilidade de comprovar fatos e ações do seu produtor. Então, eles têm que andar no conjunto. Você não pode tirar, né, um documento desse conjunto. Você tem que considerar o conjunto exatamente para que possa comprovar as ações do seu produtor. Isso vem a ser a característica do interrelacionamento. Tá? Essa característica ela possibilita comprovar atividades e identificar o documento com seu criador. Isso é importante também. Unicidade. Cada documento de arquivo assume lugar único no conjunto documental ao qual pertence. Aqui nós estamos dizendo o caráter único do documento de arquivo. Perfeito? Então, imagine cópias de um determinado documento. Então, essas cópias elas podem existir em um ou mais processos. Mas cada cópia, nesse exemplo, ela é única em seu lugar. Por quê? Porque suas relações com os demais documentos ela é única. Tá? Essa é a característica da unicidade, que é uma característica dos documentos de arquivo. Vamos agora fazer algumas questões aqui para ver se a teoria está bem explicada. Bom, questão número 1. São características do documento de arquivo, é certo. Essa é bem tranquila, tá? A gente não falou em emulação. Tá? A emulação é quando a capacidade de um sistema vir a imitar, a simular um outro sistema, muito utilizado em informática. Naturalidade, sim. Parcialidade, sim. Autenticidade, sim. Inter-relação, sim. Então, bem tranquila essa questão. Gabarito letra A. Questão 2. A afirmação de que os documentos são inerentemente verdadeiros e que as razões de sua produção e as circunstâncias de sua criação asseguram o caráter de prova e de fidedignidade aos fatos e ações refere-se a qual característica do registro documental? Essa questão é uma questão pegadinha. Tá? O pessoal tem que ficar atento a esse tipo de questão. Observe o seguinte, se você ler só a primeira linha, ela faz você marcar qual letra? Faz você marcar a letra A. Olha lá. A afirmação de que os documentos são inerentemente verdadeiros. O que a autenticidade diz? Considera-se documento autêntico aquele que se preserva da mesma forma como foi produzido, independente da veracidade do conteúdo. Ou seja, é a característica relacionada aos documentos serem o quê? Verdadeiros. Mas observe que a questão ela não para por aí. Ela diz o seguinte, e que as razões de sua produção e as circunstâncias de sua criação asseguram o caráter de prova e de fidedignidade aos fatos e ações. Olha lá. A partir daí, você já começa a perceber que essa característica é a característica de imparcialidade, onde os documentos eles retratam com fidelidade os fatos e atos que atestam. Lembra disso? Tá? Os documentos de arquivo, pela característica da imparcialidade, os documentos de arquivo eles não têm interesses. Eles apenas realizam registros. Ok, pessoal? Então, percebam que o gabarito dessa questão, então, é a letra E. Os arquivos não são documentos colecionados artificialmente, como os objetos de um museu. Jenkinson serviu-se desta comparação negativa para acentuar uma característica que costuma acompanhar as definições clássicas de arquivo, isto é, sua
Bom, nós vimos que, de fato, museu e biblioteca são acumulados, né, os documentos de museu e biblioteca são acumulados de forma artificial, por meio de compra, por meio de permuta, por meio de doação. O arquivo não. O arquivo não. O arquivo, a acumulação, ela ocorre de forma natural, como decorrência das atividades da instituição. Então, a característica que se relaciona aqui é a naturalidade. Letra A. É isso aí, pessoal. Ficaremos por aqui nesse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço, bons estudos!